Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco. Nuno Moreira, atacante português que teve boa atuação contra o Nova Iguaçu, resolveu falar de maneira aberta sobre o confronto contra o Flamengo de sábado. Segundo ele, rubro-negro não é um bicho papão, abre aspas, para o português. É um jogo intenso, com dois grandes times. Não acho que seja nenhum bicho papão. Contra o Nova Iguaçu, mostramos que temos muita qualidade e estou confiante de que podemos reverter o resultado. Vale a lembrança de que o Flamengo venceu o Vasco por 1-0 na semana passada. O Claudionor Barbosa pergunta sobre novidades no Vasco sobre contratações e quer saber também de Matheus Pereira. Chance nenhuma de Matheus pintar, a operação pelo Matheus precisaria girar na casa dos 18 milhões de euros. Quem que o Vasco está muito perto de contratar é o Bryan Palacios. O negócio não foi, há um acordo verbal entre os times e esse negócio não foi fechado ainda porque o Galo pediu que o Bryan Palacios ficasse por mais alguns dias até a disputa pelo menos a primeira partida final do Campeonato Mineiro. A justificativa do Galo é de que como o Hulk está machucado e o Júnior Santos também é baixa, pode ser que a presença dele seja importante e necessária. Mas assim que os dois estiverem recuperados, os dois, o Bryan será liberado para jogar por empréstimo no Vasco com opção de compra, tá? O Vasco emitiu uma nota para desmentir a informação que o GE havia dado das dívidas, tá? Com o elenco. O que eu posso contar a partir daí? O Vasco assegura que não há pendências com o elenco em relação a direitos de imagem. Algumas luvas que estavam pendentes da época da 777 estão pendentes, mas não a partir do momento em que o Pedrinho assume. O Pedrinho assume e consegue pagar as prestações em dia. O grande erro da matéria do GE foi colocar como valor total da dívida prestações ou parcelas que ainda não venceram. Então, por exemplo, vamos citar o caso do Payet, 2 milhões e 200 mil reais a receber. Desses 2 milhões e 200 mil, existiam parcelas ainda não vencidas, então não dá para dizer que a dívida era de 2,2 milhões, tá bom? Nicola, tem alguma chance de o Palácio fechar com o Vasco nessa janela, já que o Galo contratou outro atacante? Sim. O Atlético o acordo entre Atlético e Vasco prevê que o Palácios vá para o Vasco depois da primeira partida final do Campeonato Mineiro. A primeira partida final acontece nesse final de semana, a segunda na semana seguinte. Como o Hulk não tem presença certa nesse jogo, mas certamente estará no próximo, existe essa expectativa de que ele possa acabar sendo liberado entre a primeira e a segunda partida finais, tá bom? Sobre a SAF no Vasco, o assunto vai ficar de escanteio mesmo. DG, eu vou te dizer como jornalista, tá? E vou ser bem honesto contigo. É muito difícil você alimentar esse noticiário, porque não são negociações rápidas, não são negociações simples, como, por exemplo, a contratação de um jogador, e são negociações que quase sempre têm cláusula de confidencialidade. Então, o pessoal do Vasco não pode ficar vazando a todo instante esse tipo de operação. Até porque sabe que cria expectativa, o torcedor começa a se animar e o processo é muito mais lento do que se imagina. E a decisão está quase sempre do outro lado, né? Na parte do comprador. Então, confesso para você que eu não tenho absolutamente nada. O André Ataíde, Nicola, alguma novidade de contratação do centroavante reserva do Verratti no Vasco? André, vou ser bem sincero. Eu, nas conversas com o pessoal do Vasco, nunca tinha ouvido nada a esse respeito. Eu vou até mandar aqui. Espera aí. Estão mandando aqui. Eu não posso dizer o nome, infelizmente. Boa noite. O senhor vai bem? Mandei. Assim que tiver alguma resposta, eu já conto para vocês, tá bom? Bora mudar de assunto e falar sobre o Vasco, com vaga garantida e também reforço encaminhado. Quero começar falando sobre a vaga. O Vasco fez 3-0 no Nova Iguaçu na noite dessa quarta-feira no Nilton Santos. Grande atuação de Coutinho, que marcou 2 vezes, um dos gols, um golaço.
Dava até para caber mais. O Vasco criou para vencer por um placar ainda mais elástico o time do Nova Iguaçu, que havia feito um campeonato carioca de bastante respeito. Com a classificação para a terceira fase, o Vasco assegura R$2.300.000. Qualquer dinheiro nesse momento é super bem-vindo no Cruz Maltino. Só para completar, além da classificação, Vasco tem negociação encaminhada por Brian Palacios. E a confirmação foi feita por Paulo Brax, que já trabalhou no Vasco e hoje é diretor de futebol do Atlético. Brax disse que o Vasco havia feito uma proposta, o Galo respondeu com uma contraproposta, o Vasco fez uma terceira proposta, e aí que vem essa frase, abre aspas, temos um pré-acordo, mas não está fechado. Se concretizar, será por empréstimo com opção de compra. O único pedido do Galo para fechar essa negociação é que o Vasco espere até o fim do Campeonato Mineiro, até porque nesse momento o Atlético não tem Hulk nem Júnior Santos. Com o retorno do Hulk ou do Júnior Santos, aí o Palacios fica liberado para se mudar de clube. Vou direto, tá? Hoje eu já vou direto ao assunto, porque é uma carta renúncia ao Conselho Deliberativo do Clube de Regatas Vasco da Gama, assinada pelo Clóvis Munhoz, que foi médico do clube, Eduardo Raia, Júlio Brant e Ricardo Cota. Esses aí são sócio proprietário diamante e estão renunciando ao Conselho Deliberativo do Vasco da Gama. E, entre outros assuntos, eles dizem que é uma carta aberta e de atenção aos vascaínos por causa do modelo SAF, meritocracia, transparência e também gestão. Além de São Januário e torcida e futebol forte, Clóvis Munhoz, Eduardo Raia, Júlio Brant e também Ricardo Cota estão fora do Conselho do Vasco da Gama, o Conselho Deliberativo. Está aqui a carta, né? E ela já está no site da tupi.fm, que inclusive a gente está já colocando essa carta, se você quer mais detalhes. No geral, é isso aí, renúncias importantes, né? Não se esqueça que foi o Júlio Brant que trouxe a Betfair para patrocinar o Vasco da Gama, ainda na Vasco SAF, antes do Pedrinho, e, felizmente, a gente tem que trazer esse tipo de notícia. Confesso para vocês que eu prefiro dar as boas notícias, mas essa aqui a gente não pode passar batido e vou tentar, inclusive, fazer um vídeo com o Júlio Brant, com o Dr. Clóvis Munhoz, para entrar em detalhes dessa questão política aí. Vamos lá. Com relação ao time, fez um belo jogo ontem diante do Nova Iguaçu, ganhou de 3-0, além de ganhar, convenceu. E o próprio técnico Fábio Carilli, depois do jogo, falou que a preparação para pegar o Flamengo é diferente. A preparação para sábado vai ser mais mental. É um jogo que a gente vai ter que ter muita sabedoria, muita inteligência, saber dosar a vontade de ganhar com aquela vontade excessiva que nós tivemos. Para mim foi excessivo. A gente tem que saber controlar, não pode ganhar 4 cartões amarelos no primeiro tempo, não pode. Tem que saber jogar o jogo, tem que ser firme, tem que ser forte, temos que jogar. Então sem bola foi muito bom, com bola a gente deixou a desejar, apesar da gente ter criado algumas oportunidades, né? O jogo não foi de tantas oportunidades, no primeiro tempo as nossas foram mais claras que a do Flamengo. Então primeiro é isso, recuperar bem, potencializar em cima de reuniões e conversas, mas principalmente o mental. Quero mudar, a gente não pode se abater com o gol faz parte do jogo, né? Tomou o gol, continua, segue. O jogo, nós nos preparamos para fazer gol e não tomar. O adversário também, daqui a pouquinho o adversário pode sair na frente, e aí parece que a gente desmorona. É mais mental, e a gente saber que são 90 minutos, né? Todo jogo são 90 minutos, então a preparação a partir de amanhã começa mais nessa função, porque eu não vou ter intensidade nenhuma de trabalho. Não tem como ter intensidade de trabalho para um jogo de sábado.
Aí então o técnico Fábio Carilli. E aí, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com o vídeo de hoje, trazendo as últimas informações para você. O Vasco aí, né, que está num processo de recuperação total, né, do clube. Essa situação aí do Júlio Brandt, o Ricardo Cota, vários pessoal aí, né, do Conselho Deliberativo renunciando ao cargo. Já no Fora do Vasco, o Vasco está tendo uma reformulação muito gigante, e esperamos aí que o clube consiga se reerguer o mais breve possível. Eu peço a você o seu like, o seu compartilhamento de vídeo, você ative o sininho de notificações para receber os conteúdos e se inscreva no canal se ainda não for inscrito.